bem-vindo a mais um Médico Explica, aquele podcast que tira todas as suas dúvidas. Aquela sensação que você tem de jogar no Google. Aquela sensação que você tem de jogar no Google e tirar suas dúvidas no Google. Calma, que o Google vai falar que você vai morrer, que isso vai acontecer. Então fica calma, fica aqui, coloca suas perguntas aqui embaixo, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E o nosso podcast hoje é sobre... Varizes, que é um assunto que muito me interessa. Porque eu, mesmo nova, já estou com uma, na minha cabeça, né? Uma só aparente, mas... isso a gente vai ver aqui, a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, aqui é o nosso podcast onde a gente pergunta e... O médico explica. E muito obrigada, doutor Leonardo. Hoje a gente está aqui com o doutor Leonardo Stambovski. É um médico sobre um cirurgião vascular, não é isso, doutor? E a gente vai sabatinar ele de perguntas sobre isso. Prazer enorme estar aqui. Estou à disposição para responder o que vocês quiserem e vamos trocar um papo legal. Não, assim, eu tenho que tomar cuidado hoje para deixar a Alessandra falar, né? Porque... Sempre, né? Não, mas se bem que sobre varizes você tem suas perguntas também, né? Tenho, porque eu tenho bastante vasinhos no rosto cobertos pelo reboco da maquiagem. Mas a gente vai falar sobre isso. Doutor, muito obrigada. E eu já queria começar a entender o que é a variz, né? Como é que forma essa variz? Ela é genética, não é? Perfeito, vamos lá. É bom que você falou de vaso do rosto, né? Porque nem toda veia aparente é uma veia varicosa, né? Uma variz. Por exemplo, os vasos do rosto podem ser vasos inestéticos que incomodam, mas não necessariamente são varizes. Varizes, por definição, são veias tortuosas e dilatadas, né? A veia, ela tem, em geral, ela é retilínea, como a veia do braço, e na perna, por conta, principalmente da pressão venosa, da gente ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, acaba que aumenta em algumas pessoas por uma predisposição genética. Geralmente tem uma carga hereditária, não necessariamente passa de pai para filho, de mãe para filho, mas quando mãe e pai têm, a chance do filho ou da filha ter aumenta. O sexo feminino não é mais acometido de uma forma geral. Piora com a idade, como tudo, né? Existem fatores externos que vão contribuir para essa predisposição genética. Então, aquela pessoa que não tem predisposição, infelizmente, pode fazer tudo errado, que não vai ter nada. E quem tem uma predisposição genética pode estar ali dentro do padrão, que mesmo assim vai ter que fazer algum grau de manutenção, né? Então, o fator genético é o principal, mas é influenciado por sedentarismo, por cigarro, por uso de hormônio, por gestação, por vários outros fatores externos daquele pacote básico de saúde que vão potencializar para quem tem predisposição. Ficar muito tempo em pé, dependendo da ocupação, quer dizer, as pessoas ficam muito tempo sentado, muito tempo em pé. Um segurança, por exemplo, fica a noite inteira em pé, então ele é um fator que vai potencializar se ele tiver uma predisposição. Então, tudo vai depender do fator externo, mas o fator genético é o principal. Caraca, já chegou chegando. Já chegou para a porta. Isso que você falou do fator genético é o principal. Quando eu comecei a ver que eu estava com varizes, foi a primeira coisa que a minha mãe me questionou. Gente, mas por quê? Porque eu não tenho. Seu pai não tinha, não sei o quê. A minha avó tem, mas a minha mãe não tem nenhuma. Assim, então, aí eu fiquei me perguntando. Eu falei assim, cara, será que tem como isso? Porque, assim, a minha avó tem idêntica à minha, mas a minha mãe não. Tem como pular? Tem, não necessariamente é uma carga genética dominante que vai passando de pai para filho, não. Obviamente, quando a mãe e o pai têm, como eu falei, é mais chance de ter, mas pode ser que pule geração e às vezes tem gente que tem uma predisposição genética pessoal, não necessariamente tão atrelada com uma carga hereditária, né? Então, às vezes você tem gente que tem, às vezes, um lugar específico da perna, uma veia que, às vezes, tem desde novo, que não estava reparando, começa a reparar a partir de uma certa idade, às vezes ela dilata. Então, existem também até alterações anatômicas, né, pontuais, que podem dar um pouquinho de variz, às vezes um trauma na região, também é um fator que, às vezes, é predisponente. Então, tem várias coisas externas também, que mesmo em algumas pessoas que não têm uma predisposição genética tão significativa, acabam manifestando de alguma forma. Você citou a questão da idade. Quando a gente fala de idade, tem uma idade mínima que costuma aparecer assim ou tem gente bem nova que já tem? Tem gente bem nova, tá? Já tratei paciente de 18, 17 anos com bastante coisa e quem tem muita predisposição começa cedo mesmo, né? Mas, obviamente, a tendência é sempre piorar, né? Então, a partir dos 50 anos, né, de uma forma geral, a doença venosa, quando eu digo doença, não é doença, na verdade, é desordem venosa, que caracterizada, inclusive, por esses microvasos, vasinhos e tudo mais, presente em 70% da população. Então, é extremamente incidente, né? É difícil você pegar uma pessoa com mais de 50 anos
Você dá aquela vasculhada na perna, não acha um vasinho ou outro, é normal, né? A gente brinca até que é uma ruga da perna. Então, a primeira coisa acho que a gente é diferenciar realmente o que é doença e do que é desordem, né? Antigamente a gente chamava tudo de insuficiência venosa, o paciente chega no consultório e fala assim, eu tenho um problema circulatório. Então, a primeira coisa que eu falo, calma, a gente falou isso, né? Porque não necessariamente uma veia aparente é um problema circulatório. Olha que interessante. Para mim, era sempre o problema. Não, a gente divide em desordem e doença, né? Os estágios iniciais, né? Até pelo baixo potencial de complicação, que são esses vasinhos, as microvarizes, aquelas veias azuladas que a gente chama de reticulares, e até mesmo aquelas varizes que já estufam a pele, se não tiverem nenhum outro comemorativo, nenhuma outra coisa, nenhum edema, nem nada, são desordem venosa crônica. Porque não dá para a gente taxar 70% da população de doente, dar um CID ali e falar que todo mundo tem que tratar, né? Infelizmente, não é assim que funciona. Então, a gente chama de desordem, é uma manifestação estética que é sempre importante, fundamental ser avaliada pelo especialista. Pode ser até a ponta do iceberg que aquilo é uma manifestação estética de uma doença, mas, em geral, aquilo é restrito a uma desordem. E, por isso, também que o tratamento acaba sendo opcional nos estágios iniciais, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, às vezes, chegam no consultório às vezes trazido por uma filha, por uma mãe, querendo que a outra pessoa querendo tratar. Então, vamos falar, calma, que aqui tudo é um pouco opcional. Então, a gente está falando, em geral, de uma desordem. Algumas pessoas têm, de fato, uma insuficiência, uma doença, mas é uma doença de padrão de evolução muito benigno e gradativo. Então, ela vai te dando muita chance de tratar ao longo da vida. Começa com vasinho, algumas pessoas vão, com o passar dos anos, desenvolver varizes, mesmo daquelas que já estufam a pele. Só 1/3 dessas pessoas que têm varizes vai realmente evoluir para uma doença que é insuficiência venosa crônica, que é quando começa a causar edema. Tá? Edema de característica venosa, inchaço. Ou seja, aí a gente já está falando num último estágio que é não bem é o distante último da estágio, né? maioria. Assim, não é tão distante, porque obviamente para mim é enviesado, mas assim, ainda assim é incidente na população, né? E tem gente que às vezes não repara e não nota. E o próximo passo depois do edema, em geral, é a pigmentação de pele, aquele acastanhamento, aquele escurecimento do tornozelo, que chama-se dermatite óculos, que acontece por conta do extravasamento do ferro de dentro da célula sanguínea. A pressão venosa fica tão alta que começa a esmagar o ferro para fora e começa a tatuar a pele de castanho. Isso já é um processo degenerativo, porque essa impregnação de metal, ela, com o passar dos anos, quando não tratada, ela vai degenerando ou estragando a pele até raramente chegar no estágio final da doença, que é a úlcera, né? E aí já é um estágio muito ruim, que já impacta muito na qualidade de vida da pessoa. Então, para você ter uma ideia, o impacto de qualidade de vida de quem tem uma ferida, uma úlcera aberta, é semelhante a quem tem uma doença cardíaca grave, né? Porque é terrível ficar com uma doença, com uma ferida aberta que não cicatriza na perna durante anos. E às vezes a gente pega, infelizmente, paciente com 20, 30 anos de ferida aberta que não... Oi? De feridas que vão aumentando, reinfecta, não tem orientação, né? Então a gente às vezes pega essas coisas, mas assim, é isso. Dá muita chance de tratar, né? Então a gente tem essa possibilidade. E a trombose, né, abrindo um leque aqui, que é uma coisa que as pessoas se preocupam em relação à doença venosa também, ela não faz parte da evolução da doença venosa. Todo mundo pode ter trombose. Trombose é um coágulo dentro de uma veia, então todo mundo pode ter, né? Quem tem ou quem não tem varizes. As varizes são um fator de risco, sim, para trombose, mas é um fator de risco relativamente baixo, principalmente se falando da doença incipiente ou da desordem, né? O fato de ter uma variz grossa não necessariamente indica tratamento para prevenção de trombose, como a gente estava conversando agora. Quanto maior é o estágio da doença venosa, maior é a chance de trombose. No fundo, do estágio 3, que é quem tem inchaço para frente, já tem indicação absoluta de tratamento. Então, independente da questão de prevenir ou não trombose, já deve se tratar, porque as chances de complicação vão sempre superar as chances do risco do tratamento. Então, vale a pena sempre tratar. É isso que eu queria que você repetisse, que a gente estava falando em off aqui. Eu achei uma fala super importante que você falou, que nem toda varize precisa ser tratada. Não. E, às vezes, quando você trata uma varize que não precisa ser tratado, o risco é maior, né? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, primeira coisa, a gente sempre tem que avaliar o caso. Pode ser que, como eu falei, aquilo seja a ponta de um iceberg de uma coisa mais importante que tem indicação, mas pode ser que aquilo sejam só varizes. Nem toda varize aparente precisa ser tratada. A gente trata a doença venosa ou trata a desordem venosa em 4 situações. Se a pessoa tem algum sinal de insuficiência venosa, quer dizer, inchaço, lesões características, mudança de coloração de pele, ferida. Se a pessoa tem algum sintoma relacionado a essas varizes, em geral é aquele peso, desconforto, dor, cãibra, coceira. E aí tem vários sintomas que podem aparecer relacionados à doença venosa, mas sempre em um paciente bem otimizado, quer dizer, que faça atividade física, que esteja no peso adequado, porque muitas vezes
o tratamento não é tratar as varizes, é fazer atividade física, porque a bomba muscular não está funcionando bem. E não adianta a gente tirar a varize se a musculatura não está boa. Então, a gente sempre tem que avaliar o quadro como um todo. Às vezes, medidas de saúde são melhores. Mas, voltando para as indicações, a gente tem as indicações relacionadas com as complicações potenciais dessas varizes, que pode ser um sangramento, uma trombose, alguma pessoa que já teve isso. E, por último, a indicação estética, né? E aí ela é sempre relativa de acordo com o desconforto estético daquele paciente. Se não adianta, às vezes acontece, a esposa trazer o marido porque ela está incomodada com aquela veia que está na perna dele, uma veia simples, estágio 2, quer dizer, e o cara não está incomodado, não precisa tratar. Né? Ela fica, às vezes, chateada comigo, mas não precisa tratar. Mas aí, como que você lidar com essa situação? Aí eu falo, olha, te incomoda? A primeira coisa que eu pergunto quando vem homem no consultório, você está aqui com mulher do lado, você está livre, espontânea pressão ou livre, espontânea vontade? Porque boa parte é livre, espontânea pressão. Né? Então, às vezes, é uma esposa que está realmente preocupada, de forma pertinente, assim, a avaliação é fundamental sempre. Né? Então, precisa ser avaliado por alguém que saiba o que está vendo. Né? E pode ser que não seja nada, pode ser que seja alguma coisa. A gente só sabe disso examinando, fazendo avaliação. Então, uma avaliação que a gente demora ali 1 hora para fazer, mas que tira justamente essas dúvidas e, às vezes... E o meu papel é sempre tranquilizar o paciente. Eu só vou tratar quem quiser tratar ou quem tiver indicação. Né? Mas é engraçado você falar isso, porque é quase que unanimidade. Assim, vários médicos trazem pra gente que o marido vai levado pela mulher. Tipo assim, parece que o homem ele não tem a iniciativa de olhar e falar, nossa, acho que eu preciso marcar uma consulta. Não. É sempre... Todos os médicos relatam isso. Por isso que as mulheres vivem mais que os homens, né? Assim, a expectativa de vida da mulher tá mudando, né? Não, eles falam assim, que o homem só vai mesmo... Tipo, foi um cardiologista que falou pra gente isso agora, umas 2 semanas atrás. Ele falou, cara, os meus pacientes homens que vão por conta própria, quando assim, tá morrendo. Já tá num nível assim. Agora, os que vão para tratamento preventivo, para ver, são todos levados pela esposa. Não, e o pessoal mais velho nem se fala, né? O pessoal mais novo ainda tá mais consciente. Eu acho que o homem mais velho, ele era cuidado pela mulher mesmo, né? Então, se a mulher... Tanto é que, às vezes, você vê, mudando de assunto completamente, né? Você vê aquele senhor que perdeu a esposa, às vezes, sei lá, algum tempo e tá largado, coitado, né? A diferença é como ele era antes, quando estava casado, aí você encontra ele com uma roupa totalmente doida, com o cabelo despenteado, barba mal feita, né? Então, antigamente tinha muito essa coisa da mulher cuidar do homem. Acho que hoje em dia está melhor, né? Então, o homem está se preocupando mais com a saúde, graças a Deus. Olha, eu vou aproveitar, assim, para minha consulta aqui agora. Vamos lá. No meu caso, nova... Uma simples, que eu sei que não tem nenhuma doença associada. Quais são os tratamentos de ponta que a gente tem hoje? Primeira coisa, sempre, tudo passa por uma avaliação. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas ligam para a clínica perguntando assim, quanto é que está a sessão de aplicação? Isso é que nem ligar para eu faço essa brincadeira sempre, que nem ligar para o mecânico e falar, meu carro está com barulhinho, quanto é que eu conserto? É impossível a gente saber, o barulhinho pode ser o barulhinho de qualquer coisa, então a circulação ela é complexa. Né? Então, primeira coisa, às vezes o que você está vendo não é só o que você está vendo. Às vezes aquela veia, sim, é só aquilo que você está vendo, mas às vezes aquilo está conectado com uma veia maior, com uma safena doente. Não quer dizer que a gente tem que sair tratando tudo, mas a compreensão da origem do refluxo é o que mais mudou o paradigma do tratamento nos últimos 20 anos. Antigamente, a veia era fina, a gente ia lá e fazia a aplicação sem entender de onde estava vindo direito. O que acontecia? Retorno precoce, voltava tudo no mesmo lugar, eram tratamentos intermináveis, muitas vezes a pessoa desistia no meio, às vezes até piorava porque desequilibrava ali a hemodinâmica. Então, hoje a gente sempre tenta compreender de onde está vindo. Cirurgia é a mesma coisa. Ia no médico, o médico pedia um exame de ecodoppler, você ia no radiologista, fazia, voltava com aquele laudo, só via se tinha ou não tinha que tirar a safena, tirava o que estava pulando para fora da pele, aí ficava um monte de segmento de veia dentro. Às vezes a veia saía para fora, voltava para dentro, você estava tirando só o segmento de fora. E ficava um pedaço de veia dentro, aquilo degenerava de novo e aí aparecia e você tinha aquelas histórias de 5, 6, 7 cirurgias de varizes. Né? Então, o que mais mudou, na verdade, é a gente conseguir compreender isso. A gente compreende através de exame físico, de exame com realidade aumentada, que vai achar que é aquela luzinha verde que a gente estava conversando, né? Que é um dispositivo que capta o calor da veia e projeta na pele uma imagem em tempo real. E assim a gente consegue visualizar aquelas veias que estão ocultas e justamente são as nutridoras dos vasinhos. Se a gente não tratar, a gente acaba enxugando gelo. Então, independente do que a gente vai escolher de técnica, né? Antigamente a gente só tinha 2 opções, aplicação e cirurgia. Hoje a gente vai tratar, tem laser, tem radiofrequência, tem espuma densa, né? Mas o mais importante realmente é a gente entender a origem do refluxo. No fundo, que tinha radiofrequência. Tem, radiofrequência para safena. Mas no fundo, o tratamento de varizes é o mesmo desde 1800 e tanto, né? Quando foi começado a fazer. Quando a gente tem
Quando a gente quer tratar uma variz, a gente tem 2 sistemas venosos, o superficial e o profundo. É como se a gente tivesse 2 estradas indo para o mesmo lugar, uma com 4 pistas, 5 pistas abertas e uma arruelinha. Às vezes essa arruelinha está esburacada, que são as varizes, né? Ao invés de tentar salvar essa arruelinha, a gente só interdita ela e redireciona esse fluxo para o sistema venoso profundo, que são essas avenidas que estão abertas. Isso pode ser feito de forma mecânica, como se fazia no passado, arrancando a veia fora. Mais para frente, a gente começou a fazer isso de forma química, né? Com esclerosante, depois, posteriormente, com a espuma, que é um esclerosante com potencial de esclerose mais elevado, quer dizer, ele trata vários tipos de veia. Mais para frente, a gente começou a fazer isso com uma ablação térmica, com laser, com radiofrequência. Mas a concepção do tratamento é a mesma. A diferença é como a gente vai chegar lá, quanto tempo isso vai durar e quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica. Hoje em dia, eu trabalho 99% das vezes com laser, está respondendo a tua pergunta. Não, às vezes, faço só o laser, porque cada veia vai responder melhor a determinado tipo de tratamento. Então, tem vezes que vão responder muito bem ao laser, tem vezes que vão responder melhor a esclero, tem vezes que vão responder melhor a microcirurgia, então, a gente vai combinando técnica para a gente conseguir um resultado de excelência. Você fala assim para mim, você consegue tratar toda a minha perna com espuma? Eu consigo, mas eu vou matar uma barata com uma bala de canhão. Vai machucar toda a tua pele em volta. Então, qual o problema da espuma, por exemplo, uma veia muito superficial? Ela tem um potencial de pigmentação, de manchar maior do que as outras técnicas, e um potencial, às vezes, de recanalização do sangue voltar a passar dentro, maior para as veias mais grossas. Então, em geral, por exemplo, a espuma não é um padrão ouro para a maioria dos casos, principalmente quando a gente está falando de estética. Mas, ainda assim, tem casos que eu acho que vão responder super bem e eu opto como primeira opção por espuma. Então, cada caso tem que ser individualizado. Não existe o que a gente fala hoje em dia de flebologia estética, né, que é a flebologia moderna estética, que é justamente essa busca nessa origem do refluxo, é a gente combinar a técnica. Da mesma forma, posso tratar só com laser tudo? Posso, mas às vezes eu vou ter que usar uma energia alta que vai correr risco com a tua pele. Então, para que a gente vai aumentar o risco sem aumentar o benefício, né? Qual a dificuldade toda do tratamento de varizes, principalmente nas varizes mais finas? A pele está na frente, né? Então você tem um anteparo na frente que você não pode machucar, mas você tem que tratar aquela veia embaixo de alguma forma sem machucar a tua pele. Então você tem que ser agressivo o suficiente para tratar a veia, mas não a ponto de machucar a pele. Por isso que hoje em dia, para mim, é mais fácil eu pegar uma perna cheia daquelas varizes grossas que eu trato num dia com laser, o paciente fica bom, do que às vezes pegar uma perna cheia de vasinho, com vasinho para todos os lados, porque eu não consigo ser tão agressivo ali, eu tenho que fazer aquilo por sessões, por etapas, até a gente conseguir um clareamento, né? Quando eu falo de tratamento, eu falo sempre para meus pacientes a palavra clareamento, né? Não existe cura para varizes, porque a doença é crônica e, como qualquer problema crônico, é recidivante, mas quando a gente consegue compreender a origem do refluxo, a gente consegue fazer um tratamento que tem início, meio e fim, né? Então, em geral, hoje em dia, meus tratamentos para microvarizes vão de 3 a 6 sessões, tá? Espaçadas ali mais ou menos 20 a 40 dias, e assim a gente consegue clarear grande maioria dos casos, pelo menos 80%, que é o suficiente para você se olhar no espelho e ver o macro legal. Se você colocar um foco, esticar a pele, sempre vai ter um vasinho ou outro. Assim, eu bato muito na questão da gente alinhar a expectativa com o paciente, porque não adianta a gente, só porque está fazendo um tratamento que eventualmente é mais dispendioso, que é muito mais tecnológico, achar que aquilo vai ser a cura, né? Porque assim, é melhor do que era. As pessoas falavam assim, não adianta tratar varizes que volta tudo. Pode voltar uma coisa ou outra, mas não... Mas é engraçado, é uma fala comum, né? É uma fala não comum. adianta tratar varizes que volta tudo. Mas assim, né? é porque isso vai muito daquilo. Não é que não voltava tudo. Para começar, nem saía direito. Hoje em dia, pelo menos, sai e você consegue ter um tempo livre de doença. Mas é que nem a gente fala assim, não adianta fazer botox porque vai enrugar a cara de novo. Mesmo aquelas mais calibrosas que você precisa tirar com cirurgia, elas não vão... precisa. Não tá? precisa. Hoje, essas veias hoje são muito mais fáceis de tratar com laser endovenoso do que com a cirurgia, né? Isso sem sombra de dúvida, porque a gente vai muito mais assertivo dentro do segmento que a gente precisa tratar, com uma compreensão melhor, porque é tudo guiado por ultrassom, né? Então a gente evita de deixar pedacinho de veia dentro, veia remanescente, então consegue fazer uma coisa muito mais assertiva. Eu poderia operar hoje, mas eu faria tudo guiado por ultrassom, entendeu? Porque pelo menos eu conseguiria compreender o que eu estou fazendo. O pós-cirúrgico, isso... Zero. Pera, que eu tô cheio de Que perguntas. delícia! Você falou a palavra microcirurgia. A microcirurgia, então, não é espuma, nem laser, vamos lá. nem não sei o que é? Portfólio de tratamento, né? Quando a veia... primeira coisa que a gente faz é a avaliação, entendendo que o paciente sente só a veia fina e da intermediária, que é daquela mais azuladinha, até cerca de 1,5, 2 milímetros, a gente sempre mede no ultrassom para saber, a gente consegue tratar associando ar gelado, laser e aplicação. Laser transdérmico, né? Que é através da pele. Dessa forma, a gente consegue esse clareamento entre 3 e 6 vindas, em geral, em pelo menos 70% a 80% de clareamento, com uma boa durabilidade. Tá?
A durabilidade vai depender muito da predisposição pessoal da pessoa, da ocupação, do estilo de vida. Então, não dá para se comprometer com durabilidade. Mas posso dizer que, hoje em dia, eu tenho pacientes que voltam a cada 5 anos, pacientes que, às vezes, pouco voltam. Então, vai muito de cada tipo de veia. Por exemplo, o seu caso, que, às vezes, é uma veia que você tenha muito tempo única, talvez não precise tratar nunca mais, entendeu? Agora, aquela perna cheia de varícia, aquela pessoa que está com 25 anos, está com a perna horrorosa, certamente ela tem uma predisposição importante. Então, ela não pode se afastar muito tempo, porque senão vai piorar, e quanto mais você deixa acumular, as consequências são estéticas também. Então, vai pigmentando, a veia vai escurecendo e ela vai pigmentando, manchando a pele. Então, às vezes, quando a gente pega uma veia muito antiga, muito escura, às vezes já manchou a pele, e o resultado estético vai ser mais complexo de atingir e também pior, né? Então, a ansiedade de tratar também é por conta, às vezes, da questão estética. Mesmo aquelas mais calibrosas, aquelas que doem muito, você consegue fazer um tratamento? Consigo. Aí é mais fácil, porque aí, como eu não tenho a pele por dentro, eu entro com a fibra de laser, que é uma fibra ótica por dentro da veia. Um furinho de agulha, ao invés de tirar, quando você me perguntou da microcirurgia, já vou te explicar, mas a gente queima ela por dentro. E aí eu não tenho tanta preocupação com a pele. Então, eu consigo usar uma energia muito mais alta, que faz uma lesão muito mais definitiva na parede da veia. Então, por exemplo, estatisticamente hoje, isso aí não é uma novidade, vale desde 2012, quando a gente pega comparativamente o tratamento de safenas, o laser endovenoso, ele tem a chance de retorno de doença igual ao inferior da cirurgia, mesmo você tirando a veia fora, porque você faz menos neovascularização, formação de novos vasos, e também você consegue contemplar um número maior de veias. Então, a tendência da cirurgia, as pessoas dizem, não é melhor operar e resolver logo? Infelizmente não, porque às vezes a cirurgia não resolve também. Então, mas exatamente o meu pensamento é esse, assim, com toda a minha ignorância, vamos supor, eu não entendo nada disso aí. Eu acho que eu prefiro falar assim, não, olha, eu prefiro operar logo, que aí já tira tudo, do que ficar fazendo tratamento que eu vou ter que fazer depois, entende? Eu acho que talvez a visão que eu tinha seja até uma visão comum, entendeu? Da pessoa entender que a cirurgia é uma coisa definitiva e que esses tratamentos são algo superficial. Infelizmente não é, tá? Não faz diferença. Na verdade, é uma questão mais técnica, mas a gente precisa atingir uma lesão. A gente tem 3 camadas na veia, né? A íntima, a média e a adventícia, né? Então, a gente precisa atingir a camada média. Quando a gente consegue atingir a camada média, a gente consegue uma lesão definitiva da veia e ela não retorna. Às vezes, uma espuma, por exemplo, ou um esclerosante, você consegue só atingir a camada íntima. E aí você não tem uma lesão definitiva, você acaba tendo mais chance de recanalização. Estatisticamente falando, a espuma tem mais chance de recidiva, sim, do que a cirurgia, do que o laser, tá? Mas a doença venosa ela é muito complexa e muito variável. Então, não necessariamente você tirar tudo. Isso eu estou te falando por experiência própria, né? Porque quando a gente começou a fazer laser, alguns anos atrás, né? 10 anos, a gente queria tratar tudo, pela facilidade de fazer. E aí você tratava tudo, e aí você via que 2, 3 anos depois, às vezes, o paciente voltava com doença, né? Porque, às vezes, a própria manipulação e o excesso de tratamento também são coisas que não são boas para o paciente, às vezes causam recidivas por outra causa. E a gente também tem que definir o que é recidiva, né? Retorno de doença pode ser um retorno de doença clínico, que é o paciente voltar a ter sintoma. Quando o paciente tem sintoma, isso é raro de acontecer. E outra coisa é uma recidiva estética, né? Então, pode ser que novas veias apareçam em outros lugares ou até no mesmo lugar que você teve. Retornar a veia que a gente tratou, quando ela é bem tratada, é improvável, independente da técnica, tá? Agora, a microcirurgia, você falou, então é feita no consultório? Hoje em dia, assim, eu tenho uma clínica, né? Não é um consultório simples, então a gente tem uma estrutura específica para isso, tanto em relação a tamanho, quanto liberação de Anvisa, com todo o equipamento necessário para isso, né? Então, não é qualquer consultório que dá para fazer microcirurgia, mas hoje em dia, sim, eu consigo fazer 99% das vezes, todos os casos lá. E quando eu falo de microcirurgia, geralmente é quando, às vezes, a veia está tão superficialzinha, tão coladinha na pele, que eu acho que o melhor resultado estético vai ser retirá-la. Aí, às vezes, eu queimo ela por dentro primeiro, para não sangrar, um laser, e aí depois eu faço um piquezinho, como se fosse um furinho de agulha, não toma nem ponto, e tiro um pedacinho dessa veia. Isso a gente já faz há muitos anos, né? Hoje em dia eu faço pouco, porque eu faço especificamente para veias que eu acho que vão responder melhor do ponto de vista estético. Mas se você falar assim para mim, o paciente masculino não está preocupado com a estética, ele só quer saber da parte funcional e não quer nada de cirurgia, dá para fazer? Dá. Tá? Fiquei 2 anos sem tratar cirurgicamente nenhuma varize, porque dá para fazer, mas nem sempre a gente vai conseguir o melhor resultado estético. Por isso que essa avaliação individual ela é tão importante. Tá? Em tudo que você está falando, o que eu estou percebendo, assim,
é a importância de você avaliar caso a caso e não colocar todo mundo Não tem no como colocar mesmo no pacote, por né? isso- E você vê, infelizmente, hoje as pessoas vendendo tratamentos Exatamente. que No pacote. qualquer Não- no pacote, não tem entendeu? sentido. Tratamentos a laser, assim, não sei se você já viu, mas as pessoas Já vi, vendem já vi. pacotes de Já tratamento. vi. Não fez E sentido. assim, Não tem sentido. ouvindo o que você está falando, realmente não faz o menor sentido, porque peraí, o que que funciona para você? O que eu achei interessante você falar do tratamento híbrido, de você entender, ó, essas aqui eu vou tratar dessa forma, agora essas aqui eu vou fazer desse jeito, porque assim você vai ter um resultado melhor. Então, assim, aí volta no que eu estou falando, né? Não faz o menor sentido você comprar um pacote Não de faz. tratamento Não ou faz. Mas acho que até... isso é na medicina, né? Porque hoje em dia todo mundo fala sobre pacote de tratamentos. Eu acho que isso na medicina em geral não funciona. Eu acho que assim, é muito difícil, né? Você englobar muita gente num determinado tipo de tratamento, porque é isso. Às vezes as pessoas... É outra coisa que me perguntam sempre, eu vim tratar com laser. Calma. Não, mas peraí, quem te passou esse É, tratamento? assim, exatamente, assim. Então, não precisa nem de consulta, né? Assim, não, Então você vai ali já. mas não dá... eu posso escolher meu tratamento? Não pode. É um tratamento, não é um corte de cabelo, né? Então, assim, você não pode chegar lá, sentar e falar assim, eu quero que faça com laser. Porque, assim, pode ser que o laser não seja a melhor opção para a pessoa. Geralmente eu associo? Sim, associo. Mas as pessoas me procuram porque querem melhor saúde vascular ou querem uma melhor estética. E, obviamente, meu interesse por completo é entregar esse resultado. Eu trabalho 100% com resultado. Então, eu tiro as fotos de tudo que eu faço de antes, foto tudo depois. Se eu não conseguir entregar esse resultado, eu vou ficar píssico até entregar. Então, o meu interesse é entregar o melhor resultado em menos tempo. Então, tudo que eu puder fazer para isso, eu vou fazer. Né? Então, assim, não precisa ficar preocupado com o que escolher. Eu vou escolher o melhor sempre. Você tá falando isso. Você lembra da minha consulta? O que eu fiz? Ela tem essa Maria. Não, Até é quando porque ela eu descobriu tava tão enviesada com essa coisa que eu já tinha conversado com um vascular. Aí ele botou na minha cabeça assim, não, porque a cirurgia tradicional é a melhor coisa que tem. Não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu fui num outro pra me consultar e tal. Eu cheguei e falei, olha, eu quero... Quero já vir aqui só para marcar a cirurgia, eu né? falei Porque pra ele já assim, tenho olha, meu esse aqui, diagnóstico. mas eu quero fazer... Ai, meu Deus, tadinho, eu vou pedir desculpa pra ele. Aí eu falei assim, eu quero fazer a cirurgia convencional. Aí ele olhou pra mim e falou assim, quem vai decidir o que vai fazer sou eu, não é você não, tá? Eu falei, tá bom, tu lembra disso que ele... Lembro disso. Você já levou duas dessas. Aí, mas quem vai decidir? Foi duas, é a mesma coisa. Tem um cirurgião que ele é até nosso cliente. E aí eu descobri que eu tô com uma doença que ele trata e aí só que assim, eu acompanho todas as cirurgias dele. Então eu tanto quando ele faz robótica, quando ele faz aberta, quando ele faz por vídeo, quando ele faz tudo. E aí eu tenho a cesárea e eu quero refazer. Aí eu pensei assim, eu falei, já que ele vai me operar, eu vou querer fazer aberta, porque aí ele refaz a minha cesárea. Eu falei pra ele, eu vou fazer, mas eu quero fazer aberta, tá? Aí ele falou assim, não. Quem sabe sou eu. Ele, não, o teu caso não é para fazer aberto. Mas isso é positivo, tá? Assim, eu adoro quando o paciente chega educado, de qualquer maneira. Educado que eu digo é já entendendo o que ele tem, né? Isso a gente estava falando de rede social, mas isso eu acho que um papel super legal da rede social é isso. Você saber que tem várias opções e assim, quando eu for te falar as opções que você tem, você vai entender muito melhor. E geralmente eu faço essa conversa toda antes de examinar. Então, quando o paciente entra ali para examinar, depois de 45 minutos de conversa, ele já sabe mais ou menos o que ele vai, que eu vou achar e o que eu vou fazer quando eu achar, porque eu já falei para ele o que existe de opção em cada caso. Então não fica aquela coisa, mas agora eu não sabia que ia ter que tratar isso, eu vou ter que tratar. Então assim, quando a gente conversa, né, expõe, e alinhar a expectativa sempre, né? Sempre tem que alinhar a expectativa, porque é isso. Às vezes eu falo no final assim, mas vai sair tudo? Não vai sair tudo, nunca sai tudo, não tem 100%, né? E não vai voltar nunca, então assim, às vezes a gente fala e mesmo assim a pessoa... Mesmo assim ainda fica esperando. Fica esperando. Isso que eu ia te perguntar, né? Esse lado psicólogo que vocês precisam ter, assim. Você vê chegando, eu acho que isso é uma coisa mais de mulher, ou com uma reclamação muito aquém do que deveria, de você olhar e falar, cara, peraí, tudo bem, eu sei que você tem que acolher, levar em consideração, mas você vê assim... É uma coisa muito distorcida ou uma expectativa muito irreal? Isso tem de tudo, assim, é muito comum, né? Em 2 pontos, né? Existem aquelas pessoas que realmente,
problema não está na perna, como às vezes o problema não está no rosto, em fazer zilhões, são pessoas bonitas, com pernas bonitas, e está preocupada com um microvaso que nem aparece, né? E aí o problema não adianta você tratar aquilo que a pessoa não vai ficar satisfeita com aquilo, né? Então é muito importante, inclusive isso aí é uma contraindicação de tratamento no guideline americano, né? A diretriz americana em relação ao tratamento de vasinhos de pessoas que têm distúrbio de imagem, né? Porque é isso, não adianta você... É bom senso, né? Tem gente que chega às vezes com pernas que são pernas que eu entregaria um tratamento daquele jeito feliz. Então, assim, não vou... Eu trabalho com isso, eu trabalho com resultado. Então, se a pessoa chegar com a perna muito boa, eu não vou entregar um resultado perceptível, ela não vai ficar satisfeita, nem eu. Então, eu sempre falo isso. Eu trabalho com um plano de tratamento para entregar resultado. Se eu não vou conseguir entregar resultado, não tem muito sentido. A gente pode tentar, claro, uma coisa em outra. Quando a coisa é incômodo, pontual, às vezes a gente consegue um resultado bom, mas é muito importante perder esse tempo, né? E aí a gente tem muita dificuldade, principalmente para quem trabalha com convênio, né? Que às vezes é uma consulta mais curta, em alinhar essa expectativa, né? Porque você precisa de tempo, conversa, para a pessoa entender que às vezes o que ela está procurando ela não vai encontrar com técnica nenhuma e com médico nenhum. Aí a pessoa às vezes vai pipocando de consultório em consultório até encontrar alguém doido que vai embarcar na dela e vai tratar. E aí vai ter um resultado e vai ter uma dor de cabeça danada, né? Então, e mesma coisa para final de tratamento, né? Então... Agora, os vasinhos, então, eles são completamente diferentes das varizes, né? O vasinho ele não vai virar uma variz. Não, ótima pergunta. O vasinho não vira uma variz. Aquilo não vai dilatando e virando uma variz grossa. Como eu te falei, aquilo pode até ser a ponta do iceberg para a gente encontrar uma doença profunda ou varizes relacionadas àqueles microvasos, tá? Mas não, aquele microvasinho não tem potencial de dilatar a ponto de virar uma variz grossa, tá? E também não é um fator de risco para trombose. Então, estágio 1 de desordem venosa crônica, microvarizes e aquelas reticulares que a gente chama, né, que são essas azuladas que as pessoas que a gente estava falando, eles são indicação absolutamente estética, tá? Não tem nenhuma indicação funcional relacionada a isso, a não ser que a pessoa tenha sintoma, né? Não existe tratamento preventivo para varizes, tá? Isso é muito importante. Nossa, tá? eu não tinha pensado nisso. Não, porque o pessoal... E os cremes? Acho ótimo. Né? Vamos lá, vamos falar tem. dos cremes para varizes que vendem assim. Ótima pergunta. A medicação também, medicação não tem nível de evidência nenhum para fazer prevenção de varizes. Nenhuma medicação. Né? A gente tem ótimas medicações no mercado, mas elas são para tratar sintomas. Né? Quem tem peso, dor, desconforto, quando tomar o remédio vai ficar menos sintomático. Quando não tomar, vai ficar sintomático. Né? Então, não tem tratamento preventivo. Eu tenho varizes, então estou tomando para não ter mais. Não existe isso. Tá? Creme. 99% dos cremes do mercado são cosméticos, tá? Então, eles só têm função de hidratação. Então, eles são hidratantes e, às vezes, causam, dependendo do que tiver cânfora, isso, aquilo, eles vão dar uma sensação de alívio. Né? Mas nem creme nenhum vai passar ali e tirar o vasinho, isso não existe. Não, cara, mas assim, as pessoas vendem creme para varizes. Tipo assim, se você tem varizes, você usa esse creme para tratar as suas varizes. Isso aí é aquelas coisas aquela que vendia antigamente, ficava aquela pessoa vendendo aí, passava tipo aquele... canela de velho, assim. Já viu aquele creme canela de velho? Assim, tem gente que gosta, tá? Não. Mas, assim, Meu marido é um que usa direto. Tem gente que fala assim, eu traço esse creme e me dá um super alívio. Tá ótimo, então continua passando. Não tem por que tirar. Exatamente, não tem problema nenhum. Vai tirar as varizes? Não vai, mas se está te dando alívio, está desempenhando o papel dele. Se o efeito placebo estiver funcionando, vai em frente. Eu vou te falar, eu fiz um tratamento hormonal e aí eu ia fazer uma viagem longa e a ginecologista falou assim, você tem que usar meia de alta compressão. Não sei o que, eu falei, tá bom. Aí eu fiquei meio bolada, né? Eu nunca tinha usado. Cara, eu viciei na meia, assim. Meia é bom. Eu viciei, assim. Eu fiquei a viagem inteira usando a meia. Eu não usei só no voo, porque eu tenho, assim, eu não sei se é sintoma ainda. É vago, é difícil. Isso é muito comum, tá? Mas eu tenho uma necessidade... Há anos eu sou assim. Eu tenho uma necessidade de estar com as pernas para cima o tempo todo. Igual aqui, eu tô agoniada. Se tivesse a cadeira aqui na frente, eu tava com o pé para cima, porque eu sinto um incômodo. Deixa eu tentar explicar o que eu sinto. Imagina que tem muita água na minha perna. Você lembra da perna? Se tem muita água na minha perna e se eu fico com a perna para baixo, essa água fica pesando. Sim, e se eu acontece isso exatamente. Tá? É gravidade, né? A gente acumula líquido no final do dia. Se a gente fosse fazer uma medição da perna de todo mundo no começo e no final do dia, todo mundo tá com a perna Você mais quer me inchada. fazer passar raiva e me deixar em pé. Nossa, mas eu passo isso, raiva. Então, perfeito. Eu não consigo, eu sinto um cansaço. A meia tira A meia é muito boa para sintoma, porque a questão das varizes é uma questão hidráulica, mecânica, né? Então, se a gente vivesse com a perna para cima, a gente não teria nenhuma variz. Porque a gravidade ia fazer o papel dela de diminuir a pressão venosa. O que dá varizes é a gente ficar com a perna para baixo e a gravidade vai estragando, entre aspas, as veias. Né? Então, tudo que a gente puder fazer do ponto de vista mecânico
para diminuir a pressão venosa, isso vale para meia, isso vale para levantar a perna, e geralmente, idealmente, acima da linha do coração, porque o coração é uma bomba, né? Então não adianta você esticar a perninha assim, tem que colocar lá no alto mesmo. Pode ser 5 minutos ao longo do dia, você fazer atividade física. Atividade física é um mito aí, musculação causa varizes, é tudo mito, tá? Na verdade, não causa varizes. O pessoal fala, né, que musculação causa varizes. O principal mecanismo de compensação para essa dificuldade de retorno venoso é a contratilidade muscular. Então, as pessoas que têm musculatura boa de perna, praticam atividade física, elas tendem a ter pouco sintoma. Inclusive, o homem, como acaba tendo uma musculatura mais funcional de membro inferior, ele compensa muito melhor a dificuldade do sangue voltar e, por isso, tem muito menos sintoma e a gente acaba pegando homens com doença venosa mais avançada porque são menos sintomáticos. Às vezes, você pega uma senhora de idade com um vasinho cheio de sintoma e, às vezes, você pega um homem com vasos enormes, varizes enormes, que não sente nada porque a musculatura é fraca e a musculatura é forte. Então, se a gente tiver com a musculatura boa, por isso também as indicações de tratamento do ponto de vista funcional, elas sempre vão englobar melhora do estilo de vida, peso adequado e atividade física. Sobrepeso é outra coisa, aumenta a pressão venosa abdominal, aumenta a coluna de sangue do corpo inteiro, aumenta a pressão venosa, vai dar mais sintoma. Então, tem gente que tem sinais de insuficiência venosa sem ter uma varizes, porque tem obesidade, porque tem aquelas pessoas muito obesas que têm aquela perna manchada, são sintomas de É isso que eu ia te perguntar, quais eram os sinais? Eu queria perguntar depois da parte assim que eu tenho visto também esteticistas fazendo tratamento para varizes e vasinhos, tratamentos alternativos, enfim, que eu já sei que não é muito adequado, mas eu queria perguntar sobre o lipedema, que a gente falou assim, qual a ligação do lipedema com varizes? O lipedema, tá? Ele tá, a gente está brincando que está na moda, né? Porque ele entrou como um problema de saúde na Organização Mundial de Saúde relativamente recentemente, tá? E, obviamente, virou também um certo nicho de trabalho para várias áreas, né? Endocrinologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica. Então, tem um leque aí de opções. É uma doença extremamente incidente, né? Comete mais ou menos 10 a 11% das mulheres brasileiras. Então, é muita gente que tem, sem saber que tem, né? Às vezes é um acúmulo de gordura numa região específica, às vezes é dor à palpação, roxo frequente. Então, tem várias coisas que a gente vai montando ali o quebra-cabeça. O diagnóstico ele é efetivamente clínico, né? Então, não é um exame que você vai fazer e diagnosticar que você tem lipedema. Mas, geralmente, é aquela história daquela pessoa que já teve magrinha, tá com a barriga toda sarada, mas tem aquele quadril, tem uma perna mais grossa que nunca consegue emagrecer, e essa é a história mais comum do lipedema, né? Dor quando apalpa, uma dor desproporcional, aquele tornozelo mais inchado, e existe uma associação muito importante entre lipedema e varizes, né? Cerca de 30% a 40% dos pacientes que têm lipedema também têm uma doença venosa associada, né? E, às vezes, o tratamento engloba também o tratamento dessas varizes. Como tem gente que tem muita associação com hipotireoidismo, síndrome do ovário policístico. Então, o lipedema, né, é uma doença metabólica. Que nem a gente tem outras tantas doenças metabólicas, é uma doença que atinge ali uma célula gordurosa em específico e acaba acumulando gorduras em locais não muito usuais, tá? E o tratamento ele é sempre multidisciplinar, né? Ele tem que envolver nutricionista, eventualmente nutrólogo, endócrino, angiologista e, em último caso, ali, às vezes, até a cirurgia plástica para fazer um caso mais extremo, né? Então, é sempre multidisciplinar. Caraca, eu não sabia dessa associação do lipedema com a questão das varizes. Não tinha... Agora me surgiu uma dúvida, me perdoe se a gente já tiver esclarecido isso, mas para mim não ficou claro. Existe variz que você não consegue ver, não está visível, mas ela é perigosa, ela está calibrosa? Existe, né? Assim, eu não gosto muito dessa palavra varizes internas, que falavam Sim. muito antigamente, né? Porque, na verdade, as varizes elas fazem parte do sistema venoso superficial, né? Então, existem varizes que crescem para dentro e não para fora e não estufam a pele. Se elas são perigosas ou não, são outra questão. Outra coisa que eu falo sempre para os meus pacientes é o seguinte, não existe nenhum exame, às vezes o paciente chega com aquele exame todo horroroso de ecodoppler que fez, morrendo de medo. Não existe nenhum exame que seja ruim o suficiente para indicar tratamento, também não existe nenhum exame que seja bom o suficiente para não indicar. O que faz a gente indicar o tratamento não é a correlação entre a tua queixa e o que a gente está encontrando, seja no exame físico ou no exame de ecodoppler. Eu posso vasculhar 10 pessoas, eu vou encontrar 30%, 3 pessoas com refluxo de safena. Não tem indicação nenhuma de tratar, né? Nem todo refluxo tem indicação de tratar, da mesma forma, nem toda veia tem indicação de tratar. É muito mais importante a gente se atentar para os sinais relacionados à
pele, né, e ao estado geral da perna e aos sintomas do que especificamente a uma veia determinada ser perigosa, né? Claro, quanto maior é a veia, mais chance dela fazer estase, o sangue ficar parado ali, maior é a chance de trombose. Mas ainda assim, se for uma veia só isolada, dilatada, se não for uma coisa muito significativa, sem nenhum outro sinal de insuficiência venosa, ela não precisa ser tratada, né? Então é importante fazer um check-up eventual, mas assim, nada para se preocupar. Mais uma vez, a doença venosa crônica ela é muito benigna e gradativa, né? Então ela te dá muita chance de tratar e é raro de ter complicação, tá? Você fazer drenagem, coisas assim, com frequência, ajuda na circulação e ajuda a prevenir varizes assim? Não ajuda a prevenir varizes, tá? Mas melhora muito o sintoma, com certeza, né? Principalmente, por exemplo, para quem tem lipedema, hoje a gente tem bota de compressão pneumática, que é uma botinha que você bota a perna dentro e fica ali apertando durante 40 minutos, e aquilo dá um alívio muito grande. Então, assim, você tem várias formas de você melhorar os sintomas. Assim, se a pessoa principalmente tiver um certo grau de retenção, tem muita mulher que tem, então tem gente que faz edema, tudo isso melhora. Agora, falar que isso previne é difícil, né? Quando a gente está falando de microvariz, é genético, né? Então, o que previne é evitar o uso de hormônio. O hormônio é uma coisa que faz muita diferença, a gestação. Então, tudo isso vai fazer muito mais, vai ser mais nocivo, eventualmente, do que usar uma meia, por exemplo. O meia elástica é muito boa para tirar sintoma e para fazer de prevenção de doença venosa mais avançada, mas não tem nenhum grau de evidência para você fazer prevenção de surgimento de microvarizes usando meia elástica. Para isso não serve, tá? A meia, ela tem alguma contraindicação? Tem. Porque, por exemplo, eu tenho a de alta compressão. Se deixar, eu quero ficar usando todos os dias. Ótimo. Tá, assim, tem contraindicações, elas são raras, tá? Em geral, a meia de suave compressão é a que a gente mais passa e é a que tem menos contraindicação. Não faz diferença se ela é 3/4, 7/8 ou meia calça, do ponto de vista funcional. A ideia não é apertar as varizes, é apertar a panturrilha e ajudar o sangue a voltar. Então, isso é uma questão até mais de consistência da meia, altura da meia, é uma questão mais pessoal do que médica. Agora, tem paciente, raramente, que tem uma doença arterial, quer dizer, falta de sangue acentuada, alguns problemas cardiológicos, algumas coisas específicas que a gente contraindica a meia. Mas, em geral, é bom avaliar, mas poucas contraindicações. Tá? Se traz conforto, não tem... Se dá conforto, provavelmente é porque está bem indicada, né? E não precisa realmente só usar para viajar, pode usar no dia a dia. Quem usa trabalho de calça, é sempre bom. Vai diminuir a pressão venosa, vai dar alívio e vai melhorar a vida. Eu sempre tenho a sensação de que aquela meia vai enrolando ali atrás da perna e parece que vai pressionar mais ainda. Então, a meia 3/4, né, que é aquela abaixo do joelho, ela tem essa nuance. Geralmente, quando eu passo meia para pessoas que não estão acostumadas a usar a meia, principalmente em viagem aérea, eu passo 7/8, porque a 7/8, que é até meia coxa, ela não faz muita diferença se ficar um pouco para cima ou um pouco para baixo. A meia 3/4, ela tem que ficar exatamente num ponto correto, que é um pouco abaixo do joelho, onde a gente tem aquele ossinho que sai para fora ali na tíbia. Se ela ficar um pouco para baixo ou um pouco para cima, ela vai fazer garrote e vai prejudicar o retorno venoso ao invés de ajudar. Ou seja... Então, a meia 3/4, ela é muito boa, funciona bem, mas a pessoa tem que estar acostumada a calçar. O segredo é o seguinte, quando você tira a meia, você não pode ter nenhuma marquinha. Se está com marquinha ali em cima onde você estava com a meia, provavelmente é porque ela está ou do tamanho inadequado ou está mal calçada. E quando a gente vai calçar a meia, a gente tem uma tendência de sair puxando para cima. Né? E aí a gente vai puxando mais para cima que dá. Só que aquilo é um elástico. Né? E aí você vai ter áreas da meia que estão muito esticadas e áreas da meia que estão um pouco esticadas. E as meias elásticas elas são baseadas na coluna de água. Né? Então, lá para baixo a pressão tem que ser maior do que para cima e assim progressivamente, porque a ideia é fazer um retorno de sangue, de líquido. Né? Então, quando a gente está com a meia, às vezes inadequada, existem pessoas que têm panturrilhas grossas e canelas finas e vice-versa, às vezes não vão responder igual a determinados tipos de meia. Então, eu acho a meia 7/8, de uma forma geral, mais segura. Tá? Agora, se você souber colocar bem, a meia 3/4 funciona super bem. Às vezes é isso, você precisa só de orientação. Hoje em dia a gente tem calçador de meia que compra nessas lojas também, que ajuda a calçar. E aí você bota no calcanhar, coloca ali abaixo do joelho, um dedinho ali abaixo do joelho, estica ela toda e vem conformando a metade da meia ali com carinho, puxando para cá, para lá, sem evitar de puxar muito para cima nem para baixo, porque senão... Nossa, eu sou essa pessoa que puxa assim todo mundo com faz toda isso. força. Por isso que eu fiz essa pergunta, que eu já vi. Eu falei, nossa, vou estar fazendo um garrote ali. Todo mundo faz isso. Você já me viu colocando? Claro que já. Coloca o elástico esticadinho na posição certa em cima e no calcanhar. Vai ficar tudo engruvinhado no meio. Depois você vem fazendo assim, puxa ela, solta, ela vai se adaptando, é chato. É chato, mas aí funciona. eu vi um vídeo que, eu não sei, cara, era um aparelhinho que foi até um médico colocando na paciente, ele fazendo assim, eu falei, gente, eu preciso comprar isso, porque eu não tô usando
porque eu perdi o cetim que Aham, empurrava ela e aí eu não tô conseguindo calçar. Existe um calçador que a própria pessoa calça que chama mordomo. E aí você O nome dele. coloca... É tipo aquele que você viu, que é uma estrutura de metal branca, né? E aí você coloca primeiro a meia nele, depois ele tem uma alça lateral, você só veste a perna. É um segundo de colocar, é super prático, né? Eu tô sem usar principalmente porque pra eu gente, perdi imagina uma pessoa de 80 anos que mora sozinha, não verdade. consegue colocar. Então, às vezes, é isso. Outra coisa, às vezes recebo na clínica também gente que traz a mãe porque a mãe está com a perna inchada. Aí quer me obrigar a tratar a coitada da senhora de 90 anos, né? E aí eu vou passar uma meia elástica para ela, coitada. Vai acabar com a vida dela. Ela vai ficar 5 horas reclamando de mim o dia inteiro porque aquela meia está incomodando ela, porque está ruim de calçar. Então, assim, às vezes não vale a pena mexer também, né? Inchaço é uma coisa que às vezes assusta muito, principalmente familiar, e não quer dizer nada. Às vezes é um inchaço, uma consequência dela. Tá velha, tá ficando com a perna para baixo, tem uma doença venosa associada. Eu a gente acho não que precisa sair você tratando. é aquele médico que, por exemplo, a pessoa que ela quer a doença, ela quer o problema, ela fica Gente. incomodadíssima porque as pessoas Não, falam, mas "Não, eu tá converso tudo de bem." boa, eu converso de boa. Geralmente as pessoas Que entendem. absurdo, não me passou nem um remedinho. Não me passou um remédio, me passou uma cirurgia, um negócio pra eu fazer. Eu vim aqui. Geralmente eu trato também, eu vivo disso, né? Então, cara, eu brinco, assim, quando não tem indicação, eu até brinco. Às vezes as pessoas querem tratar. Você quer tratar, a gente Falei assim, trata. eu vivo disso, eu sou a primeira pessoa que vai ter interesse em te tratar. Se eu tô vendo indicação, é porque você não tem indicação. Se tivesse indicação, obviamente eu queria te tratar porque eu ia ganhar dinheiro. Eu vivo disso, mas realmente É engraçado, mas não dá pra tratar quem não tem indicação. Quem foi que falou isso pra mim, gente? O Rico. O Rico. Ele falou assim, quando eu contraindico... Peraí que eu tenho que lembrar a frase dele. Bota aí na edição. Mas ele falou alguma coisa do tipo assim, quando eu contraindico uma paciente, uma cirurgia para paciente, aí parece que a princípio eu perco aquela paciente, mas na verdade depois eu ganho o respeito dela, não foi? Ele falou alguma coisa disso, assim. Concordo. E eu acho que é muito isso, né? Quando vocês São coisas têm que não tem preço. a coragem de contraindicar, de falar, olha, não tem tratamento para fazer, tá tudo bem, não sei o quê. Eu acho que você ganha o E você respeito dorme da tranquilo, paciente. né? Eu não conseguiria dormir e sair se indicando para procedimento, porque Vamos ali, compra um todo pacote, 10 procedimento sessões. complica. Todo procedimento complica. E é uma questão de estatística, né? Eu tenho complicações hoje um monte porque eu tenho muito paciente. Então, eventualmente vai complicar. E aí, se você estiver tratando alguém que não tem indicação, vai complicar uma situação que não tem indicação, aí não tem justificativa, né? E isso que eu queria perguntar sobre os cuidados pós-tratamento. Como que é, Ó, assim? atualmente, do que eu faço, 100% dos casos não precisam de repouso, tá? Então, pode fazer atividade física no dia seguinte, pode caminhar, fazer absolutamente tudo. Em alguns casos, quando a variz grossa, eu coloco meia elástica, uma meia específica que eu dou, fica 48 horas com essa meia, mas é vida normal, tá? A única coisa que tem que tomar cuidado realmente é a exposição solar, porque fica roxo, não tem jeito. A gente vai estar tratando vasinho, tratando veia, então tem um certo extravasamento, faz um certo equimose, hematoma, então enquanto tiver com essas marcas aparentes na pele, não deve Fica muito expor ao sol. dolorido? A grande maioria das pessoas tolera super bem, né? Não tem nada que a pessoa faça no pós-procedimento que vai estragar o que a gente fez, né? Mas é bom senso. Tem gente que é mais sensível, segura a onda. Tem gente que é tranquilo. Tive paciente que correu 10 km no dia seguinte tratar safena. E tive paciente que ficou uma semana reclamando. Então, tem de tudo, né? É muito pessoal, mas tratou, tá tratado. Cara, que legal. Cara, eu não tô sabia. chocada, porque pra mim, variz era uma sentença de cirurgia. Não, zero. Nossa, pra zero. mim, mas assim, ele acabou de estragar, que eu tava pensando assim, eu falei, putz, É mês porque que ela vem, ama uma se eu cirurgia. fizer... Ela ama. Mês que vem, se eu fizer, pô, eu vou ter 10 dias de perna pra cima, não vai vendo não, amor. série. Aí ele, Não. no dia seguinte, você pode vir trabalhar, não tem problema nenhum. Aí você vai lembrar agora, eu tinha que ter assim, gravado eu esse não- episódio eu não vi depois. tua perna, né? Mas assim, eventualmente para esse tipo, alguns tipos de veia que são finas, às vezes a veia arrebenta tirando, entendeu? E aí ela não sai inteira também, aí fica um pedaço, faz mais equimose, faz hematoma. Não adianta a gente querer fazer a técnica que não é ideal para aquilo. Então a gente sempre vai ter que escolher o melhor mesmo, porque senão o resultado não vai ficar bom. Às vezes vai ficar bom com qualquer técnica. Eu falo assim, em todas as aulas que eu dou em congresso, o caso fácil é fácil para tudo, o caso difícil é difícil para tudo, né? Não tem jeito. Sabe o que eu acabei de pensar? Pele negra tem varizes também? Menos, tá? Em geral, as varizes são embriologicamente uma doença mais caucasiana, mas a gente tem uma miscigenação absurda, né? Então tem peles negras com muitas varizes também, tá? Mas, Porque agora, assim, bateu agora na minha cabeça, eu não consigo recordar, assim, moreno, sim, mas eu não consigo recordar aparece já menos. ter visto Aparece menos, uma é porque pele aparece negra menos, com né? varizes. Aparece menos, principalmente o microvaso. O microvaso às vezes esconde muito bem, né? Então
ela falou dos vasinhos dela e realmente, né, às vezes, assim, se ela tá sem maquiagem, com o rosto, ela não sei, porque eu vejo que vai mudando conforme o dia. Mas fica assim, de ficar super vermelho, né? Tudo. Aham. Mas aqui assim, aqui não na parte do nariz. E eu tenho alguns Na pequenininhos, face, tá, em especial, a gente faz monoterapia de laser, tá? Quer dizer, não injeto nada na face, porque a drenagem é perigosa e porque a pressão venosa é baixinha, então responde muito bem com laser como monoterapia. Agora, quando a lesão é mais difusa, né, o laser que a gente usa, né, antigamente as pessoas tinham muito medo, o laser mancha, o laser queima, porque a gente usava o laser emprestado da dermatologia, que era um laser que acabava parando na pele e não tratava a veia direito. A gente tem uma plataforma e uma ponteira que é dedicada para vaso, né, então ela atravessa a pele e trata a veia, mas eu preciso identificar o vaso, né. Quando a lesão é mais difusa, existem outros, às vezes uma luz intensa pulsada, algum outro laser que seja mais difuso, né? Às vezes tem um resultado melhor, mas para tratar às vezes olheira vascular, até aquela via daquele Olheira vascular? olheira vascular é quando a gente consegue identificar um vasinho aqui nessa região principalmente que atravessa e aí dá aquele escurecimento. E aí às vezes isso responde super bem ao tratamento. Ele tem uma veia bem forte aqui assim, quando ele fica nervoso, então fica um negócio bem... Isso responde super bem ao tratamento. Tem gente que vem aquele trígonozinho aqui na têmpora, que é feio. Então tudo isso a gente consegue tratar com laser de boa, né? Não tem... Agora, eu lembro, eu ia com minha mãe fazer, assim, a minha família ela é muito misturada, né? Meu pai é filho de negros e minha mãe é filha de italiano. Então, é uma mistura boa. E eu lembro, você falou de varizes em pele negra, eu lembro do meu avô que é negro, era, né? E com a pele bem calibrosa. Agora, a família da minha mãe tinha muito vasinho. Muito vasinho, muito vasinho. Eu lembro da minha mãe pequenininha, né? Ela colocando, era injetável, não era? Fazendo as pessoas. Essa injeção ainda se faz? Se faz, né? Assim, a escleroterapia química. Quando o vaso é isolado, né? Quando a gente tem um vasinho, 80% das vezes ele não é isolado, ele tem uma nutridora embaixo, tá? Por isso que o diagnóstico é tão importante. Mas quando ele está isolado, a pressão venosa dele é baixinha. Qualquer coisa que a gente fizer ali vai resolver. Laser, aplicação, tudo que você fizer ali, porque a pressão venosa é baixa, ele é fácil de fechar. Então, quando a veia é isoladinha, ele responde bem à escleroterapia. É melhor ainda fazer escleroterapia do que o laser como monoterapia. O laser funciona muito bem associado à esclerose. Então, a gente associa para combinar. É um sinergismo que é como se fosse 1 mais 1 é igual a 3. Mas se eu fosse escolher uma coisa, o laser ou a aplicação, eu prefiro a aplicação. Tá? Estatisticamente falando, isso tem zilhões de estudos que mostram, ainda é superior o tratamento com a escleroterapia como monoterapia do que com laser, e menos doloroso. Tá? Então, não tem porquê, se você quiser usar. Por isso que esses pacotes que vendem em clínica de estética de laser não tem o menor sentido, né? Porque, na verdade, você está tratando aquilo sem entender nada do que está acontecendo, usando uma técnica que eventualmente não é a melhor. É um enxugar gelo danado. E geralmente é caro, né? Às vezes eu pego pacientes que eu fico impressionado. Os pacotes, às vezes, são mais caros do que eu cobro para fazer um tratamento. Então, é um negócio que não tem o menor sentido, mas é por desinformação da população mesmo. Mas, assim, saindo um pouco do assunto, mas ainda dentro do que a gente está falando, é muito importante quando a gente traz aqui médicos que são mais qualificados, que são sérios, que, né, levam um trabalho sério e passam essa mensagem, porque eu vejo que as pessoas caem em desinformação. Sim. Sabe? Assim, as pessoas confiam e às vezes eu concordo com o que você fala, que a pessoa tem que ter, ela tem que ter a responsabilidade Sim. dela também, de escolher um bom profissional e tal, mas, por exemplo, a gente fala hoje da suplementação, da soroterapia, que está tão em alta e tal. Beleza, é legal, quando bem indicado, quando é um médico que né, olhou todos os seus exames, entendeu o que você precisa, preparou aquilo para você. Cara, mas eu vejo, assim, tem um aqui do outro lado da rua, que eu fiquei horrorizada. Você chega ali na clínica, você tem um cardápio de kits de soroterapia para você comprar e fazer sem nem sequer passar pela consulta. Então, você tem, assim, kit cabelo e unha. E aí, tipo assim, aquele kit de soroterapia, várias sessões, sabe? Kit, emagrecimento do não sei o quê. Cara, assim, e as pessoas acreditam, e as pessoas vão lá, compram aquilo ali. Isso, né? É que nem anabolizante, né? Tem zilhões de estudos que mostram suplementação de testosterona para mulher, anabolizante. Tem milhões de estudos que mostram que pode ser maléfico em várias situações, né? E as indicações são extremamente restritas.
Mas tem muita gente fazendo uso indiscriminado. E o que acontece? O cara quer fazer, entendeu? O paciente procura, porque ele quer aquele caminho mais curto, óbvio, né? Que todo mundo quer. E aí ele espera até ter a chancela de um médico, porque ele quer falar assim, o médico está vendo, está fazendo o exame, acreditando que aquilo resolve todos os problemas, né? Então, tem alguns jeitos fáceis de procurar na rede social, assim, as pessoas vão sem ver nada. Entra no site do CREMERGE, é de graça, tá ali, coloca o nome do médico, pelo menos vê se ele é especialista no que ele está falando, entendeu? Tem gente que tem clínico, tem oftalmologista tratando cirurgia, fazendo cirurgia plástica. Então, assim, tá errado, não pode ser, não dá para confiar, né? Então, isso é um mínimo. As pessoas não buscam um mínimo, entender se aquela pessoa que está falando é especialista, quem que é essa pessoa, né? Fazer uma busquinha ali básica, joga o nome no Google. Mas o engraçado é que eu não tinha essa preocupação. Eu passei a ter essa preocupação depois que comecei a trabalhar com médicos e principalmente depois que a gente se montou a sociedade. Porque, para mim, o médico era médico. Eu estava indo, sabe, livre da minha cabeça. Não estava preocupada. Mas hoje eu entendo que, cara... Infelizmente, é como qualquer profissão, né? Mas, assim, é isso. Hoje é por isso que eu falo, aquilo que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Hoje, eu e ela, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa clareza, a gente lidar com especialistas. A gente atende médicos que eles fazem muita cirurgia corrigindo coisa errada que outro fez. Que é muito mais difícil. Entendeu? Então, por exemplo, há quase 3 anos atrás, eu fui numa ginecologista, no consultório, fui na ginecologista, falei o meu problema, ela fez uma indicação, eu confiei na indicação dela, ela me levou para o hospital, ela fez uma cirurgia em mim, ela aplicou uma coisa em mim que eu confiei, a minha cirurgia infeccionou, deu tudo errado, ela não me deu assistência. Aí depois eu fui descobrir que o que ela indicou para mim, ela jamais poderia ter indicado, ela não se deu ao trabalho de investigar o meu caso clínico. Tipo assim, então, o que eu tô querendo dizer, eu tenho um problema de hemorragia a vida inteira. E ela colocou um DIU de cobre em mim. Tipo assim, e depois eu fui descobrir, quando eu comecei a trabalhar com ginecologistas, que isso é básico. Uma paciente que tem histórico de cólica e hemorragia não pode usar DIU de cobre. Não pode. E ela foi lá e botou um DIU de cobre em mim. Sabe? Aí o que aconteceu? Deu um merdelho danado que eu fiquei internada. Então, assim, naquele momento, é uma ginecologista, eu tô confiando no médico. É difícil, eu não mas tive... assim, a principal coisa é a confiança. A medicina é uma entidade completamente de confiança. Então, o difícil, às vezes, é você discernir um bom vendedor de um bom médico, né? Porque tem gente que consegue, é sedutor, aí consegue te seduzir ali, consegue passar aquilo com muita confiança. Você tem aquela confiança, você ganha confiança, né? E, na verdade, o que ele está te vendendo, às vezes, não é ideal. Por isso que a dificuldade, às vezes, da rede social, e é uma coisa que eu converso até com colegas mais velhos, que às vezes têm mais são excelentes e têm mais dificuldade de entrar em rede social, mas assim, não, todo espaço é ocupado, né? Então, a gente que faz um trabalho sério precisa estar ali para ocupar um espaço de trabalho sério, porque as pessoas que não estão ocupando senão você vai ter um monte de gente desinformando a população, enquanto as pessoas que estão trabalhando sério não estão informando como deveriam. Mas, Léo, é exatamente isso que a gente sente aqui nesse podcast. A gente convida o médico que a gente olha no Instagram. A gente não tem nenhum tirando o Lese, a gente não traz nenhum médico não. A gente gosta dos caras que a gente sabe que estão trabalhando no offline, mas que tem nome no mercado. Por isso que, assim, hoje, um critério que a gente tem é indicação. Então, por exemplo, você veio aqui... Por quê? Porque o Rico veio indicado e ele falou pra gente assim, esse cara é bom, traz esse cara que esse cara é bom. Sabe, hoje é um critério, porque já aconteceu no início da gente escolher a dedo e a gente ficar assim. Ficava eu e ela, cria aqui no podcast, assim, podcast, pode dizer, quanto tempo a gente tem de podcast aqui? 1 hora. 1 hora que parece que foram 15 minutos e com eles são 15 minutos parecendo 2 horas. E aí, tipo assim, às vezes não flui, né? Mas isso, assim, isso até em consulta, né?
tem consulta, isso acontece comigo até hoje. Então, tem paciente que entra lá que a gente conecta, tem paciente também que entra que não conecta. Assim, tem essa conexão, por isso que é importante também. Mas eu essa acho conexão que, existe, desculpa, né? eu não acho que seja uma conexão, eu acho que seja de um... Um misto, né? É um misto. Não, você sabe falar, você sabe do que você está fazendo, você sabe, é o que você falou, a importância dessas pessoas, de pessoas como Sim, isso eu vocês, concordo contigo estarem na totalmente. internet, Sim. cara, é surreal, porque porque eu sou mais velha que ela, eu tô no, tipo assim, acho que são 10 anos de diferença, e são fases diferentes, épocas diferentes, eu não tinha o costume de procurar. E ela conseguiu me mostrar que, cara, procurar faz parte e é muito importante. É muito importante, é. Sem dúvida. Cara, sem eu dúvida. realmente fico Eu chocada com as precisei coisas passar que... por experiências ruins assim, cara, esses dias eu no consultório com um cliente meu, até lá no seu prédio, e aí a gente estava falando de Google, de não sei o que e tal, e eu fui pesquisar a especialidade dele ali. Falei assim, vamos ver quem tá aqui na região atendendo, não sei o que, e digitei a especialidade dele. E aí, quando eu encontrei, eu falei assim, cara, olha o cara que tá na frente, dá uma olhada nesse cara. Aí a gente foi fuçar. A gente foi cremer, não sei o que, não, a gente foi olhar. Eu não vou expor aqui, porque, enfim. Mas vamos supor, ele tá fazendo uma cirurgia de... Vou usar um exemplo, endometriose. O cara se coloca assim, sou o rei do tratamento da endometriose. A gente foi ver, ele é formado em... Ele não tem RQE, e ele é formado em... Tem uma formação lá de alguma coisa de cirurgia oncológica. E ele se vende como um especialista de... Eu estou dando um exemplo, de endometriose. É porque isso é difícil, mas assim, se você pegar legalmente, né, é difícil você... O médico, ele não pode ser condenado, ele pode fazer qualquer atividade dentro da medicina, né? Se eu quiser operar uma cabeça, eu posso operar. Mas se der algum problema, eu vou ser processado por negligência, né? Na verdade, não é nem imperícia, né? Tipo Então, assim, você não estava preparado para fazer isso e foi lá e fez. Então, assim, é difícil isso, né? Mas hoje em dia tem uma coisa legal dessa resolução última do CREMERGE, bem recente agora, que está obrigando as pessoas, dentro dessas mudanças que tiveram, né? Obrigando ao médico que não é especialista a falar que, quando ele trata uma determinada doença, ele é não especialista. Então, ele precisa colocar ali. Não pode mais fazer aquela coisa. Porque, antigamente, o pessoal fazia assim, vamos dizer, em vez de botar cirurgião plástico, colocava assim, cirurgia plástica. Uhum. É um detalhezinho, tá? Mas até hoje é todo assim mundo. que eles estão fazendo. Que pega todo mundo. É diferente, né? Cirurgia plástica é diferente disso. O cara, para ser cirurgião plástico, ele tem que ter um RQE lá de cirurgião plástico. É diferente dele fazer cirurgia plástica, Mas né? Esse termo RQE é uma coisa que a as pessoas população nem sabem que não existe. sabe o que é. Não sabem que As pessoas existe. não sabem nem o que é. Não sabe. Mas tem gente que não tem jeito. Isso é uma briga muito difícil, né? Isso é como invasão de especialidade, é como tudo. Na verdade, a única coisa que a gente pode fazer é informar e tentar educar a população, mas mesmo assim são décadas, talvez, para a gente conseguir, porque é muito difícil que o volume de informação e fake news dentro da medicina mesmo que acontece é muito maior do que o volume a desinformação ocorre muito mais rápido que a informação, né? Então a gente nunca vai conseguir equiparar isso e no fundo as pessoas vão ter que, infelizmente, passar por diversas experiências não boas ou ruins, né? Mas é engraçado, assim, para a gente começar a conduzir para o final. É engraçado que, foi como eu disse, a gente atende alguns médicos assim, aí a pessoa faz uma escolha leviana, aí ela tem um problema e ela precisa passar por uma cirurgia para reparar aquele problema, enfim. Aí, essa segunda escolha é totalmente consciente. Aí, nessa segunda escolha, ela já vai com um cara que, às vezes, nem Instagram tem. Sim. Mas ele é indicado, né, entre as linhas, no offline. Tipo, cara, esse cara é referência. Esse cara é o cara bom. Você tem que procurar esse cara. No fundo, aí ela descobre isso, como né? acha. Assim, esse negócio de, assim, eu acho super só a favor de buscar na rede social, buscar na internet. Agora, não pode ser a única fonte, né? Então, assim, se for a única fonte, pelo menos siga a pessoa por um tempo, entende o que ela está falando, se tem alguma coerência, pesquisa melhor, porque, assim... É isso, não dá para escolher médico por número de seguidor. A chance de você se ferrar nisso daí é gigante, né? Porque tem gente muito boa com muito seguidor? Claro que tem. Mas tem gente muito picareta também, infelizmente. Então, o fato de ter muitos seguidores não quer dizer que o cara seja bom, né? Negativo. Muitas vezes, muito pelo contrário.
porque é muito engraçado, assim, que o que eu vejo é que os médicos que ainda querem ser médicos, ou seja, o objetivo de vocês ainda é estar no consultório, estar atendendo, estar na clínica, estar tratando, estar acompanhando. Não é Não médico tem que quer tempo, vender não tem curso para tempo. médico. Não tem tempo. Você não tem tempo para estar mexendo. Sim, Não sim. tem Isso é outra tempo. coisa que eu concordo completamente Entendeu? contigo. Não Eu tem falo, tempo. as pessoas tem vários colegas que falam assim, ficam angustiados de ver histórias dos amigos porque o cara parece que está fazendo 10 cirurgias por dia. E eu sempre brinco nisso. Se o cara está postando muito, provavelmente é porque ele não está fazendo nada, né? É isso. Porque as semanas que eu trabalho muito, eu não consigo postar, porque eu não consigo parar para fazer. Né? Quando eu estou mais tranquilo, é que eu posto mais. Às vezes eu fico as postagens ruins, meio corridas ali do dia a dia, porque é o que dá para fazer, né? Mas não tem jeito. Isso acontece direto mesmo. Mas isso você vê como é tão difícil, porque o próprio médico que está ali vendo do colega, ele é influenciado por aquele boom de informação e a gente mesmo, às vezes, não consegue discernir se o cara... Isso é neuromarketing, não tem como. Não isso tem é neural. Você começa a gerar aquele inveja. Gera ansiedade, né? Gera ansiedade. Você, são assim, 7 pecados pô, mas essa capitais semana eu que fiz todo 2 mundo- procedimentos, o A fulano fez inveja, né? 10. Ai, Pô, cara, que mas, estranho, o assim, que está eu vou- acontecendo? eu vou- Meu consultório está caindo. Eu vou assumir aqui. Eu sou a pessoa, assim, quem me vê no Instagram é muito iludido. Outro dia, eu tava numa correria, eu não tinha nem almoçado, não tinha feito nada e postei uma foto. Uma foto minha. Um dia que eu e ela fomos almoçar no restaurante, aí eu tirei uma foto bonita, assim, dela. Assim, e tava eu e ela almoçando, eu tirei foto bonita desse restaurante e tal. Aí eu tava no médico esperando consulta, não sei o que, eu não tinha nem almoçado ainda, já era 4 horas da tarde. Eu tava fazendo nada? Não tava fazendo nada. Tô ali esperando, aí fui e postei a foto. Aí quem vê, aí um amigo meu falou assim, pô, nem me chamou, também tô aqui no Village. Eu falei, meu filho, eu não tô. Meu marido me mandou mensagem. Tu não estava trabalhando de casa? Mas é terrível. É terrível Mas isso, eu né? tô em casa. É terrível, mas é isso. A pessoa vai entrando numa, cara, que se você entrar nessa, você não vive. Você fica vivendo a vida dos outros, que nem tá vivendo a vida dos outros, né? Aquilo é tudo falso. Infelizmente, não é tudo falso, mas Mas aí os inocentes, potencializado, né? os inocentes pagam pelos maus profissionais. Ninguém né? posta ruim. Ninguém posta coisa ruim, complicação. Você viu alguém postar complicação? Esse Não caso posso. aqui ficou ruim? Pode ser a complicação do não. outro, né? É? Tu posta complicação Do outro. Mas todo mundo tem complicação e ninguém posta a sua própria complicação, né? Então, assim, as pessoas batem, né, na complicação. Eu dei uma aula no Congresso Carioca esse ano de complicação, só de complicação. Cara, as pessoas ficaram assim, os casos, né? Assim, complicações horríveis. Claro que eu tenho complicação, todo mundo tem complicação, né? Mas Se é você porque está na área de trabalho... você tem, né? Congresso, eu faço comparação, Congresso parece filme pornô, né? Porque é a mesma coisa também. A gente vai lá, você fica assistindo aquele troço, parece que você é ruim, parece que dá tudo diferente do que a realidade. Aí você sai lá sempre frustrado, achando que o cara tem um resultado excelente, porque ninguém fala de complicação, o cara sempre mostra um resultado fantástico, para a mesma coisa que você está fazendo, não consegue aquele resultado, e aí está todo mundo frustrado. Então, assim, na rede social a mesma coisa. Eu acho que também a gente precisa falar um pouquinho disso, né? Falar Nossa, um pouquinho acho legal essa questão, das assim, coisas de que dão errado. complicação. Um dos vídeos que eu fiz que mais viralizou foi um falando assim, 2 verdades sobre varizes que são duras de ouvir. As varizes não vão sair totalmente e não existe cura definitiva. Cara, o vídeo bombou. Eu só expliquei por quê. Mas as pessoas elas estão sedentas por pessoas que falam Sim, a verdade. Sim, é Porque verdade. tá tudo é se verdade, vendendo é muito verdade. Porque superficial. assim, exato, tá esquisito. Fica esquisito, né? Como é que é um negócio tão perfeito assim? Vai tratar tudo com laser e vai ficar perfeito a tua perna, vai ficar lisa Então que eu nem vou uma fazer um parede. convite. Vamos fazer um podcast, um próximo, já tá aqui. Eu tô fazendo um próximo podcast com você. Da gente colocar as complicações, o que pode acontecer. Isso é duro, hein? É difícil. Vamos embora, não tem problema Não, nenhum. mas tipo assim, não é Olha, pra assustar, mas é pra alertar que pode acontecer, mas que pode ser. Sim. Eu tava... Mas aí você pode trazer mais alguém com você pra não Amenizar. segurar essa onda sozinho. É. Não, mas aí não precisam ser complicações suas. Podem ser Mas sobre assim, o que acontece de complicações. complicação é o seguinte, né? Na verdade, o que diferencia um médico experiente de um médico inexperiente é isso. Né? É isso. É basicamente tava na minha isso. cabeça, Assim, mas você porque, falou. no fundo, complicação é estatística. Independente.
tem 1% dos pacientes que vão ter trombose com tratamento de varizes, tem 1%. Você vai ter trombose quando você completar 100 pacientes, ou quando você completar 150, mas você não vai fugir da estatística, mesmo que seja muito cuidadoso. Então, você vai ter aí. O cara que fez 2, talvez não tenha vivenciado nenhuma complicação e não vai saber, não vai ter recurso, às vezes, para saber qual a melhor conduta naquela complicação. Então, complicação é bom, é ruim, é ruível, às vezes, sem dormir. Mas, por outro lado, te dá traquejo para você tratar, não deixar acontecer de novo. Eu né? acho... Nossa, isso que você falou foi incrível. Eu acho que a complicação, ela é experiência. E o principal é que vocês aprendem, o bom médico, a ter um manejo com o paciente naquele momento. Porque eu já contei isso aqui, acho que foi até no podcast com o Rico. Uma amiga minha fez uma lipo e ela teve uma complicação horrível. Só que o médico, ele deu tanta assistência para ela, e uma assistência genuína. Ela percebeu que não era aquela assistência do tipo, ai meu Deus, eu tô com medo de tomar um processo. Ela sentiu a preocupação. Ela viu que ele perdeu o sono, ela viu que ele ligou. O problema disso, sabe o que acontece? Isso é que nem existe essa relação médico-paciente, é muito parecida com relação conjugal, né? Se você for pensar, né? Porque quando você encontra a pessoa no início do namoro, né? Os dois estão apaixonados, em love um com o outro, e aí, principalmente nas relações longas, né? E elas vão desgastando por complicação, né? A complicação desgasta a relação, assim como no relacionamento, e você chega no estágio final, que em algum momento existe um ponto que você dissocia da relação boa e passa a ter uma relação quase que de inimizade, né? Então, aí é um desconfiando do outro. No fundo, né? Assim, todo mundo, obviamente, tem complicação e eu não quero ter complicação. Eu não queria estar ali, né, com aquela complicação. Eu fiz tudo para não estar com aquela complicação. Como você também não queria brigar com o teu relacionamento fosse para o saco ali, você queria ter um relacionamento bom. Mas, em algum momento, as pessoas param de conseguir entender. E aí o paciente começa a achar que o médico fez alguma coisa errada, entre aspas, eventualmente pode até ter feito, mas em geral não fez, em geral são complicações que podem acontecer, e aí ele começa a desconfiar, e aí aquela reação foi pro saco. E aí aí o médico fica reativo, porque acha que vai ser processado, aí começa um brigando com o outro e a relação se afasta, aí que dá problema. Mesma coisa em casamento, quando você tem aquele ponto final, aí daqui a pouco, não sei se vocês viram aquele filme História de Casamento, um filme da Netflix, era um filme de separação, né? Mas aí exatamente isso, em algum momento aquela relação que era de amor virou uma relação de disputa, quase, né? De disputa, e as pessoas viram inimigos, e aí ferrou, não tem mais volta, né? Então, o difícil, às vezes, é você... Às vezes, o paciente vai e liga assim, você pode mandar as fotos do meu pré? Pode mandar minha ficha? Aí o médico já fica, pô, o que é minha ficha? Ficha do paciente? Ficha do paciente, tem que mandar. Mas, assim, às vezes o cara se arma todo... Para que ele está querendo? Se arma todo, já acha que vai ser processado, que tem alguma coisa errada, aí já começa a reagir com o paciente não se sente acolhido, aí... Então, mas foi história, isso que ela né? falou. Ela falou assim que o cuidado dele, a preocupação dele, a assistência dele foi tão incrível que ela falou assim, amiga, eu não consegui nem sequer ficar chateada com ele, porque eu entendi que o que aconteceu poderia acontecer, porque ele teve o cuidado de explicar, mas ele me acolheu de uma maneira, de uma preocupação, de um carinho que fez toda a diferença na minha complicação. O segredo é esse, porque, assim, duas coisas. O papel do médico é informar, sempre. Essa é a única obrigação, né? A medicina é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim, é uma atividade de confiança, mas informação é obrigação, né? E por isso que tem que ter termos de consentimento e tudo mais, porque você precisa falar. Se a complicação ali que pode acontecer é a infecção, você precisa falar para o paciente que ele pode infectar. Tem que falar antes do procedimento, assim, porque pode acontecer com todo mundo, infecção. E aí, o que faz? Tudo bem, você teve uma complicação que acontece em 1%, estava lá escrito, 1% dos casos. E aí, essa relação é bem melhor. A pior coisa que tem é quando eu achei que ia ficar maravilhoso. Isso é muito comum. Igual quando o advogado, pessoas, não, a causa ganha, não existe. Aí, muito comum as pessoas estão começando, porque elas querem demais vender aquele tratamento, aquele procedimento e omitem parte importante da pode coisa. Ser uma objeção, e né? aí aquele negócio vai lá e mancha, aí o cara tem uma infecção e a ferida acaba ficando pior do que estava. Pô, mas você não me falou que isso podia acontecer, senão eu não tinha feito. Você falou? Não falou? Assinou? Não assinou? Então, assim, parte dessa condução da complicação faz da informação. Olha, infelizmente, se teve uma complicação, ela estava aqui descrita, a gente conversou sobre ela, se deu muito azar, a gente deu muito azar, porque deu azar do médico também, e se acabou com isso. A gente vai tratar e vai conduzir da melhor forma possível. Tem gente que vai ficar insatisfeita, sempre tem, mas é outra conversa. Eu estava conversando agora essa semana no Instagram com um advogado especialista em direito médico lá de São Paulo. Ele só atende médicos que são processados por pacientes. E aí eu comecei a conversar com ele e tal. Ele falou para mim que, cara, assim,
quase 70% dos casos de processo são dentro da cirurgia plástica. Porque aí eu falei, cara, mas por que será que é assim? Ele falou, porque a cirurgia plástica, ela tá muito ligada à expectativa do paciente e muito suscetível à opinião do outro. Sim, total. Entende? É isso. Tipo, num tratamento de varizes, eu não tenho como. Tem. Se ela fizer, Tem. não. Vai que você se engana. É estética também. Por isso Não, que foto a é questão- importante, tá? Mas assim, a questão é, eu não, é muito diferente da plástica você ficar dando pitaco de como foi feito, o que foi feito, o que ficou, sabe? Por isso mas que... assim, tem coisas que... Quando você faz esses processos, né? Eles passam, geralmente, o juiz convoca alguém para fazer, algum avaliador independente, que seja um médico, né? Geralmente, especialista, idealmente, para falar a opinião dele em relação àquilo, né? O que é importante, meu avô era médico, foi professor há anos, e sempre falava uma coisa para mim: paciente pode morrer, mas tem que morrer na regra. Comparando, obviamente, na cirurgia plástica não morre, mas assim, tudo pode acontecer, mas tem que acontecer na regra. Então, assim, se você fizer tudo na regra, complicações vão acontecer, mas as complicações são aceitáveis. O que você não pode é ter complicações inaceitáveis, né? Então, assim, é isso. Tem coisas que não podem acontecer, realmente, porque você fugiu completamente da regra. Você teve quebras de... É importante você elevar o nível de consciência de um paciente, de uma pessoa que caiu dentro de um podcast. Elevar esse nível de consciência é muito importante. Porque, tipo assim, eles têm que entender que você não está indo lá para fazer mágica, Não é mágica, entendeu? Exato. É exatamente isso. Então, assim, não tem... o fulano faz o protocolo que ele inventou. Ai, preguiça. Furado. Tipo, Isso. Tudo medicina baseada em evidência. Então, tudo tem Porque estudo. Ninguém inventa nada. eu fui a pessoa enganada por anos. Porque eu não tinha noção. E eu tô sempre dentro desse 1%. Eu tô sempre, toda vez... É remédio, eu tô dentro de 1%. É cirurgia, eu tô dentro de 1%. E, cara, eu nunca fui informada, sabe? Nunca levaram ao meu nível de consciência que existia complicação e que existia um tratamento pós-complicação. Se houver complicação, calma, cara, eu tô junto contigo. Entendeu? Não é... Se complicar, a gente resolve, tem outras Pelo menos tenta resolver, né? maneiras, Tenta resolver. É isso. Mas é legal, assim, você falar essa consciência da conversa, do alinhar a expectativa. E o alinhar a expectativa, voltando para as varizes, do resultado que essa pessoa pode chegar, que ela pode ter uma recidiva ou não, sabe? Sim. Você preparar o paciente para isso, cara, realmente, assim, faz muita diferença. E muitas vezes, na pressa de vender, de conquistar paciente, de, né, faturar... Você tem que ser protocolar sempre. Eles acabam negligenciando isso, né? Falam assim, não, vai ficar ótimo, vai resolver, vai não sei o quê. E, Sim, né? Você pode até falar que vai ficar ótimo, porque vai ficar, mas você tem que falar que pode não ficar. Às vezes pode dar errado. Né? Eu vou convencer ele de fazer um podcast desse, gente. Vamos lá, top tudo. A gente não, Eu mas adoro. aí ele vem com mais pessoas. Não, a gente pode aqui. trazer, assim, de repente. Não, mas fala com sabe o o que que Ricardo, eu... de repente eu falo com ele O também. que eu Olha, gosto boa. Pega Uma casada 3 boa. especialidades diferentes, assim. Uma casada troca. boa. O que eu gostaria muito era... Se você vier uma próxima vez, a gente pode colocar na televisão mostrando casos, né, de Super, tipos de storytelling, varizes, pra gente ver, entender. Porque essas muito calibrosas, elas me assustam. Mas eu fiquei com essa sensação, que eu falei, cara, eu acho que o público A mais não chega nessas Chega muito menos, mas calibrosas, aquelas pernas totalmente deformadas, assim. Eu acho que é de uma pessoa que nunca foi num médico na vida, Não, assim. tem menos, né? Tipo, mas tem. Na UPA vai ter mais. Tem uma com colega certeza. que atende no subúrbio, né? Que faz os casos lá na clínica comigo. Tá até lá hoje fazendo caso comigo. E aí, realmente, os casos que ela traz são bem piores que os meus. Não tem jeito. A quantidade de veia que tem é um troço absurdo, né? São casos que eu pego pouco. Eu até brinco. Às vezes eu pego um caso pior assim e falo assim, pô, Rafa, esse caso aí... Parece com os teus casos lá. Acho que veio errado. E às vezes ela traz uns casos tranquilos. Eu falei, ué, esse caso é seu mesmo? O que aconteceu? Então, assim, existe uma questão epidemiológica relacionada com classe social, com onde o paciente está. Então, informação. Né? Até Educação, estilo de informação, vida, estilo de tudo, vida, né? tudo, exato. Ai, gente, eu amei. É ótimo. Vocês gostaram, pessoal? Dá para ficar o dia inteiro aqui. Sabe? Dá. Olha. Eu amei, de verdade. Gente, Claro que quando acabar eu vou mostrar a minha pra ele. ela adora fazer uma consulta no podcast. Justo. Mas, gente, Mas eu queria agradecer. eu descobri que eu tinha endometriose Assim. Não gravando, foi, acredita? gravando. Informação demais isso aqui. Né? Gravando, tipo assim, eu Foi tinha muito todos os engraçado. sintomas, nunca ninguém cogitou a hipótese, aí a gente gravando com o Thier, que é o médico especialista em endometriose, aí ele falando assim, não, porque geralmente a mulher tem um sintoma assim, Não, e ela sintoma sentou assim. e não, eu vou conversar com você, mas é porque eu não sou o seu público-alvo, eu não tenho, né?
De repente, tudo que ele falava, ela dava um check. Gerava. Ai, não, Check. mas foi sério. Tenho. Cara, ele foi falando os sintomas, eu fui falando, cara, mas é o que eu tenho. Pô, mas eu sou assim. Aí, quando acabou, aí eu peguei e falei com a minha médica e... Uma médica nova, que é minha cliente, mas eu fiquei tão apaixonada por ela que eu virei paciente dela. E aí ela falou, não, você realmente... Faz aqui a ressonância. Cara, não deu outra, assim, uma endometriose bizarra. É mole, eu não sabia, tipo, e eu tinha as queixas em outros ginecologistas que eu passei a vida inteira. E ignoraram totalmente. Tipo assim, ninguém nunca fez essa associação. Aí eu descobri aonde? No podcast, então... Gente, vamos encerrar por hoje, senão já dá que com 1h30 de gravação. com um convite pra gente fazer esse Prazer podcast. enorme, adorei também. Vamos fazer outros. Não, vamos fazer porque foi muito bom. Gente, eu tô me tremendo um pouquinho, porque aqui, esse estúdio, vocês não têm noção de como tá gelado aqui dentro. Eu tô quentinha aqui, de pelinho, bem... Mas eu queria pedir para vocês para deixar aqui o comentário e agradecer para vocês, né, de assistirem aqui a gente até o final e já deixar o seu convite desse podcast Combinado. inusitado com você. Foi no Supetão, a gente não estava programado para fazer esse convite, mas com a informação que ele trouxe aqui para gente, com a clareza de ideias que você trouxe para mim ficou claro que teria que ser você para falar Obrigado. sobre isso. Antes de terminar, deixa eu fazer uma pergunta. Por que a sua especialidade? Por que você... Qual foi a sua história? Como é que você chegou contar nisso? brevemente, tá? Eu sempre quis ser médico, tá? Há muito tempo. Uma influência do meu avô mesmo. Tem muito médico na família, mas eu gostei muito mais de cirurgia do que de clínica durante a faculdade toda. Eu fiz cirurgia geral. No final da cirurgia geral, eu comecei a acompanhar um cirurgião vascular, que é o Arno, que é um cara fantástico. É o chefe do meu sogro. Ah, é? É, meu sogro o Robson. Uhum. Robson Chigrala. Eu amo o Robson. Eu amo o Robson. Robson é um amor de pessoa. Não sabia, É meu não. Que legal. sogro. Eu adoro o Robson. Mas eu trabalhei com o Arno, com o Robson também. E aí eu acompanhei ele no começo. Na época eu estava começando a ter aquela parte de cirurgia endovascular, de catéter. Achei um barato. Eu me apaixonei e comecei a fazer por conta disso. Aí comecei a fazer residência com o Arno. E aí depois eu fui para fora. Fiquei quase 2 anos fora, fazendo cirurgia tóraco-abdominal. Nada a ver com o que eu faço agora. E essa história é uma história meio longa, né? Mas em algum... Eu vou querer saber depois, que eu não Mas em sei algum nem como é período essa aí cirurgia. evolutivo da história, eu acabei... comecei a gostar mais da parte venosa, tive filho, a cirurgia arterial, ela é muito... acaba com a vida da pessoa, né? É sobreaviso, emergência, cirurgias enormes, radiação, então... Fui querendo mais ficar com os filhos e fui entrando mais nessa parte venosa e começou, nesse momento, essa parte venosa, a surgir muita coisa legal, né? E aí eu fui, por um acaso, ganhei um sorteio, só começaram as coisas, fui para São Paulo, aí acompanhei um colega lá de São Paulo, que é o Cazu, que é um dos criadores aí dessa flebologia moderna, né? Do que a gente chama de flebologia moderna, e fiquei um dia lá com ele e me apaixonei, achei um barato, voltei para o Rio, pirei, comprei um laser de sei lá quantos R$1.000, que eu não tinha nem paciente na época. E aí fui começando e era uma época que pouca gente fazia e fui ganhando mercado e acabei largando todo o resto e hoje em dia eu só faço isso. E aí acabei assim, a história meio... A vida vai te levando. Tem detalhes, Tem né? detalhes. Outros personagens importantes, mas é um papo longo. Cara, é engraçado, né? Essa coisa de um conhecer o outro, de... Mas médico bom vai conhecendo os outros, amiga. Esquece, não tem como. Olha só, Robson é um amor de pessoa, adoro o Robson. Figura. Não, ele é um amor de pessoa, assim, às vezes. Tô brincando, eu amo meu sogro. Não, ele é super Ele é agradável, muito gente boa. Ele é super Mas agradável. vamos encerrar por falar do sogro aqui, porque senão a gente fica tudo gravado e faço prova contra mim mesma. Tô brincando, eu sou apaixonada pelo meu sogro. De verdade. Até porque meu marido é a cara do meu sogro, só não tem um olho azul. Caraca, é mesmo, o Henrique, eles são idênticos. Idênticos. Então a gente encerra por aqui, deixa seus comentários. Não pode esquecer de curtir, compartilhar, envia para aquela sua amiga que tá com aquele negocinho na perna, pra gente já tirar essa dúvida dela, tá bom? É isso. Beijo. Obrigada, doutora. Gente, obrigado a vocês.